Olá, gente, muito bom dia. Toda honra e glória seja dada a Jesus. Chegamos aqui ao devocional diário, sim. Esse momento de comunhão, eu já tenho aqui a minha Bíblia. E de frente para a minha janela é hábito, tá? E isso vai ser até o último dia do ano. Eu quero começar dizendo assim: Senhor, seja a luz na minha janela, seja de manhã o meu primeiro pensamento, seja o meu universo. Senhor, clareia o meu pensamento no dia de hoje, Pai. Consegue entender como é maravilhoso começar o dia com a Bíblia, orando. Não que a gente é melhor do que outras pessoas, ou bater no peito e dizer assim, olha, eu tenho santidade. Não é sobre isso. É entender que somos necessitados de perdão, de misericórdia, de compaixão todos os dias. Comece o dia hoje dizendo, bom dia Jesus, bom dia Pai, o que faremos juntos hoje? Por onde vamos caminhar? Qual vai ser o nosso caminho? Seja você, quem for, já está na rota do trabalho, no ônibus, no metrô, o telefone no para-brisa do carro, seja você acompanhando na mesa, tomando seu café, Jesus está aí. Puxe uma cadeira para ele e diga, Pai, senta aqui hoje, tá? Eu quero já começar declarando que todas as pessoas da minha comunidade, da minha igreja online, todas as pessoas do meu ministério, cujo nome já estão nesse óleo, que eu oro há mais de um ano, seja abençoado. E se depois você quiser entrar na comunidade, eu deixo aqui no primeiro comentário um link. Você pode clicar e se tornar membro oficial. Gente, hoje eu quero impulsionar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, Novo Testamento. Lucas, capítulo 8. Você quer continuar no devocional? Ah, Luiz Guilherme, eu não sei nem como que eu cheguei aqui. Eu sei, eu vou te responder. Eu orei por isso. Eu dobrei o meu joelho e pedi que Deus mandasse você. Já somos aqui quase 5.000 pessoas que estão se apaixonando pela Bíblia. Se você ainda não está no meu grupo privado do WhatsApp, onde a gente envia todo dia o link do devocional, é sagrado. Há mais de um ano, todo dia, 4:30 da manhã, a gente está aqui. Já é compromisso com Deus. Você pode vir 4:30, 5, 6, 7, não importa o horário. Mas faz um propósito com o Senhor. Faz um propósito com Deus. E eu quero que você pegue a Bíblia. Vai lá, pega a tua Bíblia. Mas eu não sei nem procurar o livro. Você vai conseguir. Vai no índice, na primeira página. Mas a Bíblia não é nem minha. Está velhinha, nova, uma página amarelada, rasgada. Pega ela. Quando você abrir a sua Bíblia, aí você vai viver o novo do Senhor. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, vamos orar. Ou depois volte e ore aqui comigo no momento que você pegar a Bíblia e diga assim, Pai, eu te louvo e te agradeço por mais um dia estar na tua presença junto do Senhor. A ti seja toda a honra, a ti seja toda a glória e a ti seja todo o louvor, toda a adoração. Em nome de Jesus, receba a nossa vida como oferta viva. Receba, meu Deus, em nome de Jesus, o nosso coração, nos dá discernimento, sabedoria para entender a tua mensagem, entender a tua palavra de uma maneira pura, verdadeira e sincera. Ao Senhor seja todo louvor, toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, diga obrigado, Senhor, e que assim seja. Vamos lá, vamos ouvir a voz de Deus hoje. A minha caneta marca-texto já está aqui. Eu tenho duas, uma que eu marco o título e outra eu marco o versículo. Evangelho de Lucas, é Novo Testamento, capítulo 8, e vamos ler hoje o versículo 22. Olha só. Aqui, ó. Jesus acalma uma tempestade. Às vezes enfrentamos umas tempestades na vida, né, gente? Aqui, de fato, foi uma tempestade física. Mas era um grande problema para quem estava dentro da tempestade. Hoje as tempestades recebem outros nomes. E nós vamos falar sobre isso. No versículo 22 diz, aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhe disse, vamos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Eu vou grifar essa parte aqui na minha Bíblia que diz assim, olha, enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. Não bastava ser tempestade, ainda era uma tempestade de vento. E eles corriam perigo
Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Vou grifar essa súplica deles. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? O que nós entendemos e podemos aprender com o devocional de hoje? Eu peço a Deus, gente, que Ele me inspire, me direcione. Isso aqui não é um curso de teologia, geografia, história da Bíblia. É um momento de comunhão para que, de uma maneira sincera, pura, verdadeira, você possa entender o poder da Bíblia, da palavra, da mensagem. Jesus ensinava com parábola. Ele facilitava a vida das pessoas, de fato, para as pessoas entenderem. O que nós conseguimos entender com essa mensagem? Primeiro, os discípulos caminhavam com Jesus, mas ainda não o conheciam. Que quando Jesus repreende o vento, a tempestade e tudo cessa, eles ficaram admirados. Quem é esse? Quantos de nós falamos que amamos Jesus? Jesus, eu te amo. Jesus é tudo para mim. Deus, tu és a razão do meu viver. Mas lá no fundo, no íntimo, não conhecem Jesus. Quando eu falo de conhecer, não é de saber o nome, ou de saber onde ele nasceu, ou quem foi a mãe, o pai, fisicamente, como muitos costumam falar sobre Maria. O que eu quero dizer é conhecer Jesus de verdade. E conhecer alguém não é do dia para a noite. Conhecer alguém, você convive com a pessoa. A gente só conhece quando convive, é ou não é assim? E conhecer Jesus é todo dia, quando eu recebo Ele aqui no devocional. É ler a Bíblia todo dia, é orar, não de uma maneira religiosa, mas os 10 minutinhos que eu estou aqui, eu estou conhecendo o caminho, os passos, por onde Jesus foi, o que Jesus percorreu, a maneira que Jesus ensinava, falava, direcionava, eu começo a conhecer, então eu começo a amá-lo. E esse amor, ele vai criando um relacionamento e uma comunhão com Deus dia após dia. Então os discípulos estavam na presença de Jesus e tiveram medo da tempestade. Será que Jesus, adormecido, ele estava dormindo, descansando, porque embora fosse toda a autoridade espiritual na terra, mas ele estava num corpo como o nosso, um corpo humano, que sentia fome, sentia dor, sentia angústia. Tanto que Jesus chorou quando Lázaro morreu. Recebeu a notícia da morte de Lázaro. Será que aquele barco afundaria? Será que eles pereceriam com Jesus dentro do barco? É lógico que não. Mas o desespero, o medo, o pavor, fez eles temerem aquele momento. Quantas vezes Jesus não parece também estar adormecido em algumas situações na nossa vida? Em silêncio, diante de algumas preces ou orações que fazemos. Mas isso não quer dizer que a gente vai afundar, ou que Ele não está conosco, ou porque Ele permitiu isso. O Ele ter permitido, o Ele ter nos deixado viver algumas situações, não é para nos punir ou nos prejudicar, mas é nos forjar, nos preparar para testemunhos maiores, nos capacitar para permanecer em Cristo, nele, até os últimos dias da nossa vida nessa terra. Porque quantas pessoas já tiveram uma fé fervorosa, já foram pessoas de oração, de jejum, de propósito, de subida no monte, e hoje já não tem mais essa fé em Cristo, perderam no meio do caminho. Mas está tudo bem, porque a fé é individual, cada pessoa conhece o que carrega no coração. A fé e a salvação é individual, inclusive, se você puder, escreva aqui nos comentários assim: a fé e a salvação é individual. Eu não respondo pela salvação da minha esposa e nem ela pela minha. Cada um tem a sua fé em Deus individual, embora tenhamos o mesmo propósito, o mesmo intuito, o meu testemunho, o meu caráter, as minhas orações, vice-versa, impulsionam cada um de nós a estar mais perto de Deus, mas a salvação, o coração é individual. Então, às vezes, a gente tem a sensação de que Jesus está dormindo, está em silêncio, e que o barco vai afundar, que a tempestade vai afundar. Não vai, não vai, porque quando você convida Jesus para estar no seu barco, que barco é esse? O teu negócio, a tua casa, a tua família, o teu casamento, o teu projeto, o teu trabalho, a tua ida, a tua volta. Olha só que maravilha. Você começa o dia hoje dizendo: Pai, abençoa meu dia. Vai à frente na minha ida e na minha volta. Me leve em paz e segurança. Senhor, guarda os meus filhos. Como que esse barco vai afundar? Ele pode até balançar,
Porque às vezes vem a tempestade e tem vezes que não é só tempestade, ainda vem um vento forte. Mas Jesus está no barco. Então hoje eu acredito honestamente que essa mensagem, que esse devocional é uma reflexão importante para a gente entender que Jesus está presente. Nem sempre vai ter barulho, nem sempre vai ter sinais, mas sempre haverá livramento. Nem que seja no último minuto do segundo tempo, no último milésimo. Davi, ele disse, eu fui moço, jovem, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Jesus está no barco. Jesus está presente. Eu te convido, eu te recebo, eu te aceito. Floresce a minha fé. Que a minha fé não seja de desespero, de ansiedade, como foi dos discípulos naquele momento, naquela ocasião, mas que a minha fé seja genuína, seja verdadeira, seja pura. Nós vivemos em um tempo onde muitos cristãos e muitos religiosos carregam esse título, porém o coração longe do Senhor. Porém a vida não condiz com aquilo que crê. Não uma vida de perfeição ou de santidade a todo momento, porque é muito fácil eu ter uma vestimenta de crente, de santo, mas o coração transborda de mágoa, de ódio, de rancor, de falatória, de inveja. O que Deus quer? O que Deus espera? É uma fé verdadeira, genuína, sincera, pura. E eu tenho certeza que se você buscar isso no Senhor, você vai receber. Sabe? Muitos de vocês têm visto o silêncio, ouvido mesmo, o silêncio de Deus, espiritualmente falando. Mas isso não quer dizer que Ele te abandonou. Pelo contrário, essa tempestade passará. Declare isso. E depois da tempestade, a boa notícia é, olhando para o céu eu digo isso, virá bonança. E quando a bonança vier, não esqueceremos que honra e glória seja dada a Jesus. Um abraço a todos. Eu sou Luiz Guilherme, esse foi o Devocional de hoje. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama muito. Posta nos teus status, no grupo do WhatsApp, manda para alguém, seja a luz hoje. Um abraço. Até amanhã.